E conforme destacamos ontem aqui no programa, começou a valer na última quarta-feira o toque de recolher no Paraná. Decretada pelo governador Ratinho Júnior, a medida vale das 11 da noite até as 5 da manhã. Para tentar justificar o toque de recolher, ele gravou um vídeo. Vamos acompanhar. Pelo lado do Estado, nós estamos fazendo algumas medidas que são importantes. Por exemplo, o toque de recolher a partir das 11 horas da noite. E por que isso? O vírus tem horário? Claro que não. Mas 15% dos leitos de UTIs do nosso estado são utilizados de batida de carro na madrugada. Pessoas que bebem, pegam o carro e batem no poste e acabam usando UTIs que poderiam estar disponíveis para o coronavírus, para combater o coronavírus e dar assistência às pessoas que estão infectadas. Além disso, a medida também é para evitar com que haja bailão, com que haja balada, com que haja encontros clandestinos nas redes sociais, que acaba, através muitas vezes dos jovens, 1.000, 2.000 pessoas se encontrando e levando para dentro de casa, infectando os pais, infectando as mães, infectando os avós. O governo também deu início a uma campanha para manter a população trancada em casa. Seguindo a linha de Ratinho Júnior, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes da capital mineira, com mensagens, diria, apocalípticas, para a população, amedrontando quem saísse de casa, quem se atrevesse a sair de casa. E em Belo Horizonte, na mesma linha, houve esse decreto, portanto, do prefeito reeleito Alexandre Calil. O texto passa a valer a partir de segunda-feira. Aqui em São Paulo, o governo anunciou a contratação de 1.000 agentes para fiscalizarem as medidas de quarentena no período das festas de fim de ano. Fiuza. Olha, um anúncio como esse, se você se reunir com a sua família pode ser a sua última ceia, isso é um crime. Isso aí é um crime. Isso é uma falsidade e eu estou aqui, tenho reiterado que estou à espera dos investidos pela Constituição. Nós estamos num programa falando sobre Constituição e falando sobre atropelo à Constituição, falando sobre atropelo de direitos constitucionais, nesse caso, da população. E o guardião dos interesses difusos é o Ministério Público. Eu gostaria de saber uma propaganda terrorista e criminosa dessa, sem base científica alguma. Imagina se você pode dizer isso para as pessoas. Isso nós vimos também, temos visto especialistas, acabamos de ver sobre a questão da longevidade, Dr. Migovski falando da importância da saúde mental. Isso aí é uma destruição da saúde mental, das pessoas em geral e dos idosos em particular. No momento da ceia de Natal, como é que o Brasil, como é que o mundo está transigindo com esse tipo de invasão aos direitos das pessoas, aos direitos dos cidadãos? Que cultura é essa? Então, o que se passa no Paraná, vamos falar desses exemplos aí que nós estamos trazendo, mas o que se passa no Paraná é um tipo de ação, Estamos falando aqui, estado de exceção. Toque de recolher, Vitor, é estado de exceção, é lei marcial, é supressão do direito constitucional de ir e vir, não é trivial. Então você precisa justificar. Se você está tomando uma ação com esse nível de gravidade, discricionária, você precisa fundamentar. O governador Ratinho Júnior não está fundamentando. Ele está devendo a fundamentação. Não, 15% dos leitos são ocupados por batidas de carro de madrugada. Isso não é sério. Isso não é sério. Ele vai ter que demonstrar essa equação. Quantos leitos ele precisa e quantos leitos ele vai obter, impedindo a população de ir e vir, apostando que a população não sabe se comportar. Bom, na Inglaterra teve uma autoridade que proibiu o sexo casual. Nós estamos vendo aí o outro proibindo bebida alcoólica. Nós estamos chegando às raias do absurdo, Seria ridículo se não fosse dramático, São atos ditatoriais. Você precisa, então, da demonstração. E o senhor Ratinho Júnior, e o senhor Alexandre Calil, o senhor João Dória, eles não têm como demonstrar essas suas premissas autoritárias, por um motivo muito simples. Já está demonstrado
que as áreas mais trancadas, que é o que eles querem vender como proteção às vidas, e não é verdadeiro, as áreas mais trancadas são as que tiveram a pior consequência da pandemia por coronavírus. São Paulo, se fosse um país, estaria ali junto com a Espanha, entre os piores resultados de mortes por milhão. E isso aí é terceiro lugar no mundo. Só superado, se não me engano, o Peru seria o segundo colocado e com certeza a Bélgica o primeiro. Na Bélgica tem drone fiscalizando praça pública. Vejam o ponto em que estamos chegando. Já a Suécia, Vitor, a nossa conhecida Suécia, que está embargada também no debate, não se pode falar da Suécia por um motivo muito estranho. A Suécia não fez o lockdown, né? Como todos que estão nos assistindo sabem, certo? A Suécia não fez lockdown. Nesse ranking de mortes por milhão, ela está em 13º. Então, se você tivesse, de fato, o lockdown correspondendo a posições melhores no ranking de óbitos, você ainda poderia tentar fazer essa correlação. Nem isso existe. Onde está a demonstração de que o lockdown salva vidas? Onde está a demonstração de que medidas absurdas e ditatoriais como essas, de proibir a população de circular à noite, não pode sair à noite, isso é muito grave, isso é um precedente que, se aceito, se assimilado normalmente pela população, esqueçam a liberdade. Esqueçam o direito à liberdade. Eles estão brincando de controlar a sua vida dentro da sua casa. Então, eu continuo dizendo, espero a reação daqueles que são os guardiões do direito difuso, que é o Ministério Público. Augusto. O toque de recolher, eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês, é isso que eu vou relatar, mas como a gente tem muita gente circulando em horários diferentes, alguém pode não saber, eu vou repetir algumas coisas. Eu vi o que é toque de recolher, tá? Em outubro de 1972, quando eu estava começando a minha vida de repórter, aí eu fui cobrir aquela greve dos caminhoneiros, 40 mil caminhoneiros parados por decisão dos patrões no Chile, exatamente 11 meses antes do golpe liderado pelo general Pinochet. E aí eu vi, que era o país parado, e eu estava em Santiago, e o comandante da zona de Santiago devia ter guardado o papel, né? Que emitia os salvo-condutos para os jornalistas, que valiam fora do toque de recolher. Normalmente, em horários normais, você andava com um toque de recolher. Foi o Pinochet que assinou o meu, não sabia o que ele ia fazer, não guardei aquilo. Era o comandante da zona de Santiago. Então, o toque de recolher, ele começava às 9 da noite e valia até 8 da manhã do dia seguinte. Uma das cenas que nós presenciamos, jornalistas, essa que eu não sei se eu já contei aqui, tinha um alemão turista com problemas de audição, não ouviu o apito de jovens soldados nas barreiras e tensos, porque você via franco-atiradores nas janelas dos prédios da avenida principal lá de Santiago. Ele não ouviu, ele continuou indo em direção à barreira e levou um tiro no peito, morreu. Esse caso foi esquecido depois porque houve consequências tão mais graves que ninguém lembra direito do que foi o toque de recolher. Então, eu sinto um desprezo profundo quando eu vejo assim um prefeito, que os prefeitos fizeram isso no começo, em março, prefeitos decretando toque de recolher, eles não sabem o que é. O toque de recolher suspende por algumas horas, às vezes a maior parte do dia, o direito fundamental de ir e vir. Esses caras nem sabem o que é isso. Eles vêm e vão entre uma conversa fiada e um negócio ilegal, esses prefeitos. Então, agora a moda está pegando entre governadores.
Eu tinha uma boa impressão do Ratinho Júnior. Quando eu conversei com ele, me pareceu um sujeito moderado, sensato e tal. Agora me vem com essa campanha terrorista e com toque de recolher. Olha o que eles ignoram. Os prefeitos aprenderam depois de enquadrados por tribunais superiores. É hora de alguém contar para os governadores, porque depois do Ratinho Júnior entrou em cena de Santa Catarina. Estava com problemas na justiça até outro dia e voltou Cabo Moisés, uma coisa dessa, e já voltou baixando o toque de recolher. Eles devem achar lindo aquilo. Toque de recolher é medida extrema. Você ouve aquele som da sirene, e você corre para o abrigo subterrâneo, como faziam os ingleses durante a guerra. Quando você tem, como no Chile, uma situação gravíssima, sujeita a convulsões sociais muito sérias, você decreta o toque de recolher. Agora, as barreiras são protegidas por militares ou policiais liberados para neutralizar a qualquer custo quem desobedecer as ordens que deles emanam, como, por exemplo, a traduzida no apito. Aí me vem o Ratinho Júnior e esse Moisés, toque de recolher. Eles não sabem o básico. O toque de recolher, segundo a legislação brasileira, ele só pode existir se estivermos em estado de sítio. E só pode ser decretado pelo presidente da República. Olha o que eles ignoram. Aí vem, prefeito ali, digamos, de Taquaritinga, ninguém mais fica na rua, ninguém mais fica fora de casa depois das 9. Tá. E aí eu saio às 9, o que vão fazer comigo? Vão me dar um tiro? Vão me prender, botar numa cadeia onde as condições aí de exposição, o nível de exposição ao coronavírus é maior? Vão me aplicar uma multa? Com base em que lei? Eles estão se achando, né, meio que xerifes. Os que se reelegeram, prefeitos, e os governadores que têm mais 2 anos. Não, então eles estão em combate, em guerra contra o coronavírus. Se eles assistissem ao que houve onde aconteceu guerra de verdade, como na Inglaterra, eles iriam aprender que todos os ingleses, não os governantes, não, o povo inglês ia rir deles. Eles são ridículos. Apenas isso. Então é hora de o Ministério Público também cumprir a lei para cima deles. Prefeitos e governadores que vêm com essa campanha aí, que eles devem copiar de maço de cigarro, uma bobagem dessa. Quer dizer, tá na hora dessa turma sossegar. Você, Zé? Pois é, eu me lembro claramente aqui, no início da pandemia, o Augusto assustado quando eu disse: Augusto, pode ser que eles proíbam o carnaval. O Augusto, impossível, isso não vai acontecer. Aconteceu. Nos parecia, né, Augusto, uma distância tão grande do que estava por vir que nós não acreditávamos que os governantes pudessem estar tão loucos para tomar decisões tão extremas. Mas o argumento era simples, era só um tempo. Enquanto isso, o Estado iria equipar os hospitais, colocar respiradores, fazer hospitais de campanha para atender a todos e pronto. Pronto, era questão de dias, não meses, mas de dias. Então se aceitou, seguiu. Aí depois fecharam as praias, as escolas, fecharam as ruas. Houve governador que parou o transporte coletivo. Como? E ninguém falou nada, a coisa foi prosseguindo, chegar a esse ponto. E agora, lei seca? Que isso? Lei seca, proibindo venda e consumo de bebida alcoólica. Ontem eu falei aqui de um município do estado do Paraná, eu fiquei assustado, um município, e agora vem o estado inteiro e proíbe. Ninguém mais, está decretado e decretado pelo povo. Ninguém mais empurra a população de volta. É uma situação grave e nova na história da humanidade. Nunca na história da humanidade o saudável foi para a quarentena. Quem vai para a quarentena, isto está na Bíblia, é bíblico lá, quem vai para a quarentena são os infectados, as pessoas doentes, que vão para a quarentena. O artigo 1º de qualquer técnica para o combate a uma pandemia, epidemia, é isolar o agente transmissor e pronto. Ou seja, a OMS tinha acertado quando falou lá no início, testes, testes e testes.
Agora, partir para esta agressão contra a humanidade, você imagina, eu vejo aí pessoas desfilando pela televisão dizendo nós temos que ficar em casa, que esses fica-em-casistas ridículos. Que mundo essa pessoa vive? Imagine se a população pode ter esse direito de ficar em casa sem ganhar o pão de cada dia. Tem gente que ganha o jantar na tarde. Não é de manhã, não. É na parte da tarde que se ganha o jantar. Não pode ficar em casa. Então eu vejo que a sociedade entrou por um meio perigoso, que parece aquela coisa de reação, como uma poesia, né? Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada, até que um dia o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca a voz da nossa garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer mais nada. Ou seja, é um caminho perigoso. O que o Augusto traçou aí e descreveu de um toque de recolher é uma situação extrema da extrema. Um país em guerra, em revolução, com atiradores, e nós não estamos vivendo uma situação assim para justificar um toque de recolher. Eu acho que já passou do ponto há muito tempo. Insisto, trata-se de um vírus que provoca uma doença que pode ser grave. Agora, uma ação desta contra a coletividade é muito grave também e talvez mais grave do que o vírus. Ana. Olha, Vitor, tudo muito bem dito aí, tudo muito bem circulado pelo Augusto, pelo Zé e pelo Fiuza. O que eu gostaria de acrescentar é em relação ao que está acontecendo até aqui na Califórnia, na progressista Califórnia, onde aí quase 70% do estado votam nos democratas, ou seja, não tem absolutamente nenhuma dúvida em relação ao lado político ou ideológico do estado. E aqui na Califórnia, Vitor, as pessoas já estão se rebelando. Aqui, um dos livros que agora são um dos mais difíceis de serem encontrados, acredite se quiser, Vitor, é a Constituição do Estado da Califórnia. As pessoas estão andando com a Constituição, com um pequeno exemplar da Constituição americana no bolso, que é muito pequena. A Constituição americana ela é muito fina, muito concisa, mas as pessoas estão comprando a Constituição americana, Vitor, e andando com ela no carro, na bolsa, na mochila, para que, no caso de algum policial parar a pessoa e disser que você precisa ir para casa, porque aqui também essa semana foi colocado e o toque de recolher a partir das 22 horas, as pessoas não estão respeitando, Vitor, e estão andando com a Constituição no bolso, nos carros, nas bolsas, nas mochilas, exatamente para isso, para mostrar aos policiais que essa ordem executiva é completamente inconstitucional e que eles não podem aplicar uma ordem executiva que vai contra a Constituição do país e a Constituição do Estado. Mas, além disso, Vitor, e aí eu deixo um convite também para as nossas forças policiais no Brasil, as forças policiais aqui da Califórnia, Vitor, da progressista Califórnia, decidiram, muitas delegacias no estado todo decidiram que não vão aplicar essa ordem inconstitucional, primeiro do governador do estado, agora do prefeito de Los Angeles, que fechou a cidade toda e ontem fez uma longa declaração em relação ao toque de recolher, ao que pode ficar aberto, o que praticamente se resume a farmácias e supermercados, as outras milhares de categorias de estabelecimentos comerciais serão fechadas indefinidamente e as pessoas estão se revoltando, Vitor, estão abrindo suas lojas e as próprias corporações policiais já disseram que não vão aplicar essa ordem executiva inconstitucional, que é necessário sim educar a população, informar sobre o isolamento dos grupos de risco, dos idosos, das pessoas com comorbidades, informar e aplicar, sim, as medidas sanitárias de máscaras, distanciamento social,
mas que 2020 está um ano tão estranho, Vitor, que a progressista Califórnia, a população já disse que não vai respeitar essas ordens executivas inconstitucionais e estão aí em desobediência civil. E no Rio de Janeiro, o governador em exercício, Cláudio Castro, e o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, anunciaram o fechamento de escolas municipais. Segundo Crivella, a decisão atende a um pedido do Ministério Público e do Comitê Científico, que já havia feito a sugestão na quarta-feira. O recuo na quarentena do Rio de Janeiro ainda inclui a proibição de banhistas em praias, o fechamento mais cedo de bares e restaurantes e fiscalização em estações do BRT e do metrô para que efetivamente o uso de máscara se torne obrigatório. Crivella e Cláudio Castro também anunciaram que os shoppings poderão funcionar 24 horas por dia para as compras de Natal. Eles alegam que a medida tem o objetivo de evitar aglomerações durante as compras de fim de ano. O prefeito e o governador em exercício do Rio de Janeiro prometeram aumentar a oferta de leitos nos próximos dias. 2 minutos para você, Fiuza. Esses idiotas incapazes, esses mentecaptos, né, que governam o Rio de Janeiro, eles liberam o shopping e proíbem a praia, né? Eles têm o laudo explicando de que forma, como é a eficácia dessa medida contra o coronavírus. Eles têm, esses tolos, por acaso, a possibilidade de pegar essas forças de segurança que nós vimos aí sendo usadas para bater na população, para bater em mulheres, algemar mulher de biquíni e jogar no camburão. Onde estão aqueles humanistas? Onde estão os humanistas de plantão? Estão no Zoom aplaudindo isso? Então eu pergunto o seguinte: se existe gente para bater na população, para fazer biombo na praia, não existe gente para disciplinar a circulação ao ar livre, que é essencial para a saúde das pessoas contra a Covid, inclusive? É uma pergunta simples que eu faço, e eu faço de forma tardia, porque essas autoridades já estão avançando sobre os direitos da população. Então elas estão se declarando idiotas, elas estão se declarando sem responsabilidade pública, sem espírito público. Se você permite circulação no shopping, você pode permitir, por esse critério, uma circulação disciplinada ao ar livre. Essas autoridades estão matando as pessoas. Essas autoridades estão roubando a liberdade das pessoas sem comprovação de que isso seja medida sanitária. Eu volto a dizer, Vitor, essas autoridades não podem ficar impunes. Elas têm que responder por isso. Elas estão matando a população e elas precisam responder dentro do Estado de Direito por esse absurdo que elas estão perpetrando.